Olá, meus queridos pré-adolescentes, a paz do Senhor. Estamos aqui para aprendermos um pouquinho na nossa lição de pré-adolescentes, que estamos estudando nesse trimestre sobre a família e relacionamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho na lição 5, que fala sobre enfrentando uma crise. A lição de hoje ela se encontra em Eclesiastes 12, versículo 1, que diz assim: Lembra-se do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venham dizer, não tenho nele contentamento. E também Tiago 1,12, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. E a nossa versículo para memorizar, que está aqui em Salmo 119,9, diz assim: Como pode um jovem conservar pura a sua vida? E só obedecer aos teus mandamentos, né? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre enfrentando uma crise, né? Na caminhada da nossa vida cristã, nós encontramos muitos momentos difíceis, alguns adversários que fazem nós desistirmos da fé. Um dia nós aprendemos a seguir, né? O diabo, ele é o nosso adversário espiritual e é um deles que arma ciladas, né? Para que venhamos estar a desobedecer a Deus, né? Ele não olha quem é, se é criança, se é adolescente, se é idoso ou se em qualquer idade da nossa vida, né? Ele tenta a todos sem piedade. Então, hoje, como nós estamos falando para pré-adolescentes, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo comigo. É o primeiro ponto da nossa lição de hoje, né? Da lição que vamos estudar hoje. Vai falar sobre a crise em que passamos, né? Que nós enfrentamos na nossa vida, em todas a idade, todo o nosso tempo, toda a fase de vida, nós passamos por crises, né? E não é diferente, né? Na pré-adolescência também, nós passamos por algum momento de crise na nossa vida, né? A palavra crise, ela possui múltiplo significado. Quem não já ouviu falar de crise? Crise política, crise financeira e tantas outras crises, né? Crise familiar. Então, no estudo de hoje, nós vamos falar da crise que acontece na fase da pré-adolescência. É algo que influencia os pensamentos, as atitudes e principalmente os sentimentos do pré-adolescente. A crise é um processo natural, né, que faz parte do amadurecimento humano e sendo bem administrada, ao invés de trazer trauma para a alma, serve de crescimento e aumento da capacidade emocional para resolver situações de grandes complexidade. O problema é que a maior parte das pessoas não quer passar por experiências ruins. Quem quer passar por experiência ruim? Ninguém quer passar por experiência ruim. Mas até mesmo os pais, eles querem poupar os seus filhos de enfrentar determinados problemas. Isso resulta em complexos na autoestima, que pode trazer problemas ainda maiores, né? Todo cristão, todo ser humano, toda pessoa passa por lutas diariamente. Enfrentamos guerra no nosso corpo, alma e espírito. Em nosso corpo existe a batalha constante contra a vontade da carne, né? Que guerreia contra a vontade interior, para que não façamos o que é agradável a Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Gálatas, apresentando as obras da carne que tentam nos afastar da presença de Deus, né? Lá em 5, 19 e 21. Em contraste, encontramos também o fruto do Espírito. Paulo, ele afirma que se andarmos no Espírito, a nossa vida será controlada e guiada por Deus. Em nossa alma, frequentemente, enfrentamos luta para que a nossa atenção não seja voltada para as coisas celestiais, e sim para as terrenas, né? Acerca disso, Paulo afirma que devemos combater todas as ideias falsas que se voltam contra o conhecimento de Deus e dominar nosso pensamento humano e levar a obedecer a Cristo. Você está em uma fase complexa, meu querido adolescente, que muitas coisas surgirão para deixá-los do alvo, para desviar você do alvo que é Cristo. Mas não se deixe dominar.
pelas influências do mundo, né? A mídia, as redes sociais, a internet, as más conversas entre os amigos, são meios que Satanás usa para fazê-lo desistir da fé e deixar, né, de servir a Cristo e pensar que servir a Cristo é bobagem. Entretanto, não deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Além disso, enfrentamos batalhas no espírito, a fim de que a nossa adoração não seja dedicada a Deus, e sim às coisas superficiais dessa vida. Paulo, ele alerta lá em Efésios acerca das batalhas espirituais que enfrentamos e devemos estar revestidos da armadura de Deus. Talvez você esteja pensando ou passando por situações difíceis, né? E se pergunta: o que está acontecendo comigo? Mas tenha calma, não se desespere. Todos nós somos tentados a fazer o mal, em todas as idades. Não é só na pré-adolescência. Em todas as idades nós somos tentados a fazer o mal. Tudo o que temos que fazer para não cair em tentação do diabo é obedecer fielmente à palavra de Deus e vigiar, né? Fugir, desviar do mal, desviar das más companhias, fugir das aparências do mal, né? Vigiar sempre, em todas as fases da nossa vida, né? Quando somos adolescentes, jovem, adulto, todo o tempo, né? Nós somos advertidos a vigiar sempre. Agora, você deve estar perguntando: vigiar como? Vigiar significa estar sempre alerta com aquilo que ouvimos e vemos, né? Estamos passando um momento difícil na nossa vida, no nosso planeta, na nossa cidade, no nosso estado, e é momento de nós estarmos vigiando com as notícias falsas, né? Não ficar compartilhando coisas que não sabemos a procedência, de onde vem, se é verdadeira ou não. Então nós devemos estar atentos, cuidando com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos ouvindo e com o que nós vamos falar também. Vigiar sempre, estar atento, alerta, né? Com tudo aquilo que nós vimos e ouvimos. Evite colocar diante dos seus olhos qualquer coisa que possa estimular as obras da carne, como filmes e desenhos de ação que contêm muita violência. Programas de TV que incentivam a mentira, a destruição familiar, tudo isso nós temos que estar atento, né? E desviar dessas coisas. Evite más companhias que levam a desobedecer a Deus. Invista o tempo, né? Esse tempo que vocês têm, que agora estão em casa, não estão saindo muito, né? Invista esse tempo estudando a Bíblia, lendo coisas que edificam a alma de vocês, a vida de vocês, né? Palavras que edificam, que faz vocês se sentirem bem. Tudo que nos faz mal, nós devemos desviar delas, né? Orar, falar com Deus. Tenham intimidade agora mais com Jesus, mais com Deus, né? Vocês têm mais tempo de estar orando, de estar buscando a Deus, conversando com Ele, né? Dificilmente pecarão contra Deus. Quando vocês levam tudo, as dificuldades, as crises que vocês estão enfrentando, psicológica, né? Emocionalmente, vocês leva para os pés do Senhor, conversa com o Senhor, né? Fala com o Senhor vai alegrar o coração de vocês, trazer coisas boas na mente, no coração de vocês, né? Porque nós estamos vivendo dias maus. Você já acordou de manhã mal-humorado, com aquela preguiça e achou que o dia não seria bom? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, pois todos nós passamos por momentos difíceis. Isso faz parte da dinâmica da vida. Entretanto, a palavra de Deus, ela alerta que a fase da adolescência, que devemos nos preparar para os dias maus, né? Quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele já era idoso e tinha vastas experiências de vida. E ele diz aos mais jovens: lembra-se do seu Criador, enquanto ainda jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos e que você dirá: não tenho prazer na vida. Né? É um momento, essa fase da pré-adolescência, ainda não se assume as responsabilidades comuns a um adulto, né? Não há preocupação com relação a contas para pagar, filhos para alimentar, moradia. No entanto, você também irá se deparar com conflitos internos e externos que por um momento irão entristecê-los. Talvez uma decisão precipitada, um sentimento de vergonha, ou alguém que você confia pode decepcioná-lo, além de suas dúvidas pessoais e ansiedade por saber os porquês, né? Muitos porquês que vocês querem entender, querem conhecer, querem saber, né? Tudo isso vai terminar logo, vocês vai passar essa fase dos porquês, né? Logo vocês vão começar a entender, vão começar a descobrir as coisas, né? E esse momento de crise ali emocional, de conflitos interiores, que vocês não entendem muitas coisas, né? Vai passar esse momento e logo você vai notar que todas as coisas são passageiras.
tudo são fases nas nossas vidas, né? Note a expressão de Salomão, que Salomão utiliza para mostrar o que os mais jovens devem fazer, enquanto todas essas adversidades ainda não surgirem na vida. Lembra-se do quê? Do seu Criador. É nesse momento de dúvidas, de porquês, de perguntas, de conflitos, é o momento que vocês têm que lembrar do seu Criador, buscar as respostas em Cristo Jesus, né? Embora você ainda esteja na pré-adolescência, saiba que Deus espera encontrar em você um coração desejoso de estar em comunhão com Ele. De uma coisa é certa, Jesus não abandonará você em nenhum momento da sua vida, em nenhum momento. Então, vocês devem aprender a crescer em meio a essas crises, a esses conflitos, né? Estamos vivendo um momento de crítica moral. O mundo afirma que não existe pecado e que podemos viver como quisermos. A mídia tem usado informações para desinformar e corromper as novas gerações. Existem passeatas para tudo. Passeatas para tudo que é contrário à palavra de Deus. É passeata para a liberação da maconha, do orgulho gay e até do satanismo. Como devemos viver e crescer em meio a tudo isso, sem nos envolver com os seus pecados? Embora pareça impossível não se contaminar com o mundo, saiba que para Deus nada é impossível. Além das pressões internas, das pressões externas, as crises internas podem parecer difíceis de superar. Cada pessoa reage de uma maneira diferente às adversidades. Geralmente, com o pré-adolescente, esse processo parece ser um pouco mais complexo, porque muitos não têm paciência de atravessar essa fase. Há aqueles que se revoltam e expressam isso na forma de vestir, no corte de cabelo, no jeito de falar, enfim, por diversas maneiras, na intenção de mostrar certa rebeldia e insatisfação com a vida ou com os limites impostos pelos pais. Entretanto, meu caro pré-adolescente, entenda que tudo isso faz parte do seu crescimento. Você não precisa se revoltar ou abrir mão de sua fé em Deus. Passe pela provação, louvando e agradecendo ao Senhor. Tiago afirma: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque depois que sair da provação e das aflições, receberá o prêmio da vida que Deus promete aos que o amam. Confie, e no final a vitória é certa, pois Deus está no controle da sua vida. Amém.